já chegamos no Breakpoint, aquele momento onde nós pausamos nossas notícias e trazemos um caos. Nós temos aí nos últimos tempos falado um pouquinho do nosso lado empreendedor e o pessoal tem gostado bastante, tem pedido novas histórias. Por isso nós escolhemos novamente uma história pitoresca, talvez. Essa vai misturar um pouco da nossa ingenuidade na hora que a gente começou a nossa empresa, com algumas lições também, que eu acho que são importantes. Então nós intitulamos assim, a ingenuidade que quase custou a nossa empresa. Foi, A nossa empresa nós criamos em 2001 e a gente sempre tentou ali de alguma forma fazer uma coisa muito organicamente, sem conhecimento nenhum, né? E só depois que a gente veio realmente a estudar um pouco de gestão empresarial, nós fizemos um MBA em gestão empresarial, é que a gente conseguiu deslanchar a ideia que a gente tinha para a empresa. Mas antes disso, a gente estava na faculdade, já tinha alguns clientes já, né? Mas não eram fixos assim, né? Tinha alguns contatos. E a faculdade vai ter que, de alguma forma, dizer assim, poxa, tem muita iniciativa que soa muito boa dentro das faculdades, mas que no fim não dá, né? Aí são iniciativas e iniciativas, não tem jeito, né? O que aconteceu? A nossa faculdade estava numa época que estava surgindo muita incubadora de empresas. Lembra disso? Isso era uma certa novidade, isso, né? Era. Então, tem incubadores que são incríveis. Da PUC. Da PUC, putz, é uma super famosa. famosa. O Lua saiu de lá. Tem muita empresa. Exatamente, muitas empresas começam na incubadoras. Eu trabalhei numa empresa da Xerox que saiu de lá também. Uhum. Então, tem diversas iniciativas dessas que são super interessantes, foram fazer na nossa faculdade uma iniciativa similar. E na época a gente estava realmente começando a empresa, acho que foi... Eu não lembro mais se foi logo que eu vim trabalhar na empresa ou se chegou a ser antes disso. Eu acho que foi 2004, pode ser. Não lembro, gente. Aí minha memória já não sei exatamente. O fato é que nós já tínhamos alguns clientes ali e estava começando a engrenar as coisas. Poxa, pensamos, não temos aqui tanta capacidade de ter um escritório, de ter tudo isso. Que tal a incubadora, né, da faculdade? Parece ser um projeto interessante, estamos nós dois dentro da faculdade, nada mais justo do que aproveitarmos essa oportunidade. A gente ainda estava ali terminando o nosso curso e era um espaço que a gente poderia, de certa forma, colocar o nosso CNPJ ali, usar a estrutura de equipamento, telefone, essas coisas, que para a gente era custoso na época também. Exatamente. E um certo know-how de conhecimento dos professores, que também a ideia era um pouco disso, né? Que eles pudessem auxiliar um pouco quem está ali começando. Acho que essa é uma das ideias ali da incubadora, não é só a estrutura física, mas é ter alguém ali que está disposto a te dar a mão e, mentorar ali em determinados assuntos, que não sejam, às vezes, o core da empresa, mas, é o marketing, alguma coisa que está envolvido ali em qualquer lançamento E dentro do nosso curso, assim como acho que os outros cursos também têm, nós fizemos ciência da computação, mas a gente teve aula de empreendedorismo, contabilidade, marketing, tudo isso estava embutido ali dentro do curso. A incubadora tinha essa missão também, de ajudar as empresas a desenvolverem outras áreas, né? Criar plano de negócio, essas coisas, né? Que para quem é da parte técnica, acaba sendo mais trabalhoso, uma coisa muito fora da caixa, assim. Exatamente, é desconhecido, né? Por mais que a gente tenha tido uma ou outra aula dentro da faculdade, e até no nosso curso técnico nós também tivemos alguma aula relacionada, mas a gente não tinha experiência nenhuma. Poxa, um semestre de aula não te torna especialista em nada, né? E aí, a gente falou que depois a gente até focou num nicho específico, foi um outro breakpoint que a gente contou sobre isso, mas antes não, a gente estava meio que assim, vamos criar uma empresa de desenvolvimento web, sistemas web. E como eu trabalhava na General Electric, eu estava também desenvolvendo muita coisa para a intranet deles. Então eu via como essa coisa de intranet, sistemas que antes eram meio que cada um tinha um sistema dentro da empresa, era muito sistema desktop, não se conversava. Depois veio aí o ERP, e aí se usava muito também a web, né, os navegadores, para desenvolver essa integração toda, né? Você ter empresa, por exemplo, que estava fisicamente ali, tem vários escritórios, aí você precisava ter uma integração maior. Antes dessa coisa de cloud, essas coisas todas, você tinha um servidor próprio dentro da empresa e você distribuía isso através de sistemas web, era muito mais simples. Então, a nossa ideia era isso, era desenvolver sistemas para dentro das empresas, mas também aquela coisa de website, fazer coisas que fossem para fora também, né? Uhum. Bom, mas vamos aqui ao core de onde foi a nossa ingenuidade, né? Fomos até a incubadora, conversamos ali com professores que a gente até conhecia, já tínhamos até tido aulas com alguns deles, e aí eles gostaram da ideia, né? Eles viram, a gente começaram a querer saber
como nós estávamos atuando, né? Que tipo de cliente a gente já estava atendendo, como é que eram as nossas propostas. Totalmente normal, né? É, Você saber, poxa, a gente vai te ajudar a a gente criar precisa planos de saber, negócio. né? E aí começou a fazer perguntas sobre faturamento, que tipo de cliente vocês querem atingir, qual é a estratégia que vocês querem ter, qual é. Até então a gente fala, poxa, estamos aqui, vamos. Né? Aham. Mas em nenhum momento eles falaram, porra, a porta está aberta para vocês, vamos. Uhum. Não, eles quiseram meio que fazer entrevistas com a gente. Até então, beleza, ok, estamos ali ingênuos, né? Mas chegou um determinado ponto que a gente pensou, pô, eu acho que estão perguntando demais. Para quem... E não foi só em uma reunião, né? Isso daí começou, rolou uma reunião com uma pessoa, a gente começou a falar um pouco, disse qual era a ideia, o que a gente queria, eles apresentaram né, qual era a estrutura que a gente poderia utilizar, blá, 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 blá. Vamos marcar uma segunda reunião. Na segunda reunião já tinham outras pessoas ali envolvidas. E aí foi onde começaram a vir essas perguntas e a gente começou a estranhar, porque tava querendo saber demais, tava indo além do só o que o negócio faz, tava querendo saber como é que era o nosso modelo de proposta, como é que a gente abordava o cliente, como é que a gente tinha conquistado aquele cliente, qual era o diferencial que a gente estava utilizando para conseguir estar crescendo ali a nossa empresa. Mas, assim, num nível de detalhe que estava deixando a gente com o pé atrás, né, Gabriel? Pois é. Então, aí meio que assim, ó, ok, não vamos ser tão ingênuos. Vamos tentar entender por que eles estão fazendo essa pergunta. E aí, olha só o que a gente descobriu. Não tem jeito, a gente tem que falar, né? Dentro da incubadora, só existia uma empresa até então. De tecnologia, De né? tecnologia. Tinha outra, mas que não tinha nem nada a ver com tecnologia. Isso. Não tem problema nenhum. Tem empresas ali que... Beleza, vão ter concorrentes nossos dentro da podem ser concorrentes, não tem problema. Mas essa empresa especificamente, que usava ali os estagiários ali, né, da faculdade, tudo, empregava a gente ali, era dos principais responsáveis pela incubadora. E eles faziam exatamente, ou pelo menos parecido com o que a gente estava querendo fazer. Ou seja, nós seríamos um concorrente direto de uma empresa que já estava lá dentro, que já estava funcionando. Quando nós tentamos entrar, eles queriam descobrir as entranhas do nosso negócio antes mesmo de falar que a gente teria acesso a alguma coisa. E os responsáveis pela incubadora é que geriam esse negócio, eram donos dessa empresa. Ou seja, eram professores, mas, de certa forma, eu, pelo menos na minha visão, a incubadora tinha que ser para pessoas que eram estudantes ali. Não para professores. Começando, né? Porque gera um conflito de interesse, né? Sim, exatamente. Então, assim, no final das contas, quando começou aquilo assim, eu e Gabriel, a gente tem aqui uma intuição que mesmo lá na época já era forte um com o outro, né? A gente já começou assim, entre olhar com aquela cara de tá esquisito, não sei. Aí a gente já começou a desviar das perguntas. No que um começou a desviar, o outro já percebeu, começamos a desviar também. Por fim, cara, a gente, né? Beleza. Pulamos fora, saímos dali, conversamos, a gente viu que os dois teve exatamente a mesma impressão de que, cara, antes mesmo de ir um pouco mais a fundo, a gente falou, tá esquisito demais isso que tá acontecendo. E aí, quando nós fomos um pouquinho mais a fundo, nós descobrimos que a nossa intuição ali tava certa, entendeu? Pelo menos ao que tudo indica, né? Claro que eu não cheguei pra eles e perguntei, vem cá, mas o que você ia fazer com isso? Não, mas olha só, a gente chegou a falar de um cliente e essa empresa, e eles foram lá. Foram, é verdade. Tentar pegar esse cliente nosso. Então, acho que tá mais do que comprovado. Foi. Foi. Pois é, tá vendo? Então, essa nossa ingenuidade ali no primeiro momento quase nos custou, de fato, a nossa empresa, porque depois aí nós continuamos, né, sozinhos, eles ainda entraram em contato mais algumas vezes, eu falei, não, obrigado, não temos interesse e tudo mais. Terminamos a faculdade, fizemos tudo direitinho. Tchau. Continuamos por lá, tchau. Mas, cara, é estranho, né, querendo ou não, ali, quando é o seu negócio, você tem que cuidar dele, né? Então, até mesmo, às vezes, essa sensação de insegurança ali que gerou na gente, essa intuição que deu naquele momento em nós dois de que tinha algo de errado, a gente precisa ficar atento a esse tipo de sinal aí que vem da nossa alma ali de dentro, né? No fim das contas, não perdemos o cliente. A gente mostrou que a gente tinha um diferencial maior do que os professores ali, com mestrado e pós-graduados ali, né? A gente conseguiu manter esse cliente. Depois, eu não sei o que aconteceu com a outra empresa, eu acho que não continuou, mas de certa forma, depois aconteceu o que a gente falou aqui até no outro compilado. Em 2005, a gente começou a realmente focar num nicho e aí que a gente conseguiu escalar melhor a ideia que a gente tinha para o nosso negócio. Então, essa foi as coisas que eu acho que acontece com todo mundo, tá? Isso
Sim. não é só pra gente, essas coisas exclusivas nossas de resiliência, nada disso. Não, não. Isso vai acontecer com qualquer um que quiser empreender, né? Vão ter gente querendo te ajudar genuinamente e tem outras pessoas que não vão ter esse interesse. E aí a gente tem que saber, né? Separar Conseguir ali distinguir, o o que é joio do muito trigo, difícil. né? Estamos falando de ser humano, né? Então não é muito fácil. Às vezes você acha que alguém tá ali 100% com você para te apoiar e tudo mais, e a pessoa te passa a perna. Acontece, né? Mas a gente tem que ficar sempre de olho e é o que eu falei. Segue um pouquinho da sua intuição. Claro que a gente tem que ponderar a razão com tudo isso, mas em alguns momentos é válido, viu? Eu acho que esse breakpoint valeria até um vídeo no código-fonte, né? Pra gente esmiuçar um pouco melhor aí A gente não gosta de ficar essas tocando histórias. nesses pontos muito delicados aí, não, entendeu? Aí a gente Deixa pro compilado, né? deixa pro compilado aqui que a gente já tá mais íntimo de vocês. E se você gostou dessa história, deixa o like, né? E comenta aqui qual alguma outra história inusitada que você gostaria de ouvir aqui durante o desenvolvimento da nossa empresa de gestão. A gente falou de gestão de pessoas também no último Breakpoint. Diz aqui que você gostaria de ouvir e se a gente tiver uma história legal para contar, a gente traz aqui para você. Aí, se você tem aí uma história onde você seguiu um pouquinho da sua intuição e viu que ela estava certa no futuro, deixa pra gente Boa. também, que é interessante, viu?